Olá, estudante! Tudo bem com você? Eu sou o professor Vinícius, professor de Biologia da Rede Estadual. Estou aqui hoje, junto com o nosso amigo Gilbert, nosso intérprete de Libras. Olá, Gilbert! Para a gente dar início à nossa segunda aula de Biologia, para você, estudante do ensino médio, que vai fazer o Enem este ano. Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre ecologia. Vai ser a primeira aula de uma sequência aí de aulas que nós vamos ter relacionada a esse tema, que é um tema que nós vimos aí na nossa aula anterior, que é muito recorrente nas questões do Enem. Então vamos lá. Para a gente iniciar a nossa aula, vamos ficar aqui então de olho em uma questão do Enem, para a gente começar aí a compreender como que as questões do Enem, elas estão organizadas e como que a ecologia ela vai contribuir aí para você, estudante. Plantas terrestres, que ainda estão em fase de crescimento, fixam grande quantidade de gás carbônico, utilizando para formar novas moléculas orgânicas e liberam grande quantidade de gás oxigênio. No entanto, em florestas maduras, cujas árvores já atingiram o equilíbrio, o consumo de gás oxigênio pela respiração tende a igualar sua produção pela fotossíntese. A morte natural de árvores nessas florestas afeta temporariamente a concentração de gás oxigênio e de gás carbônico próximo à superfície do solo, onde elas caíram. A concentração de gás oxigênio próximo ao solo, no local da queda, será menor, pois haverá consumo de oxigênio durante a decomposição dessas árvores, maior, pois haverá economia de oxigênio pela ausência das árvores mortas, maior, pois haverá liberação de oxigênio durante a fotossíntese das árvores jovens, igual, pois haverá consumo e produção de oxigênio pelas árvores maduras restantes, e menor, pois haverá redução de oxigênio pela falta da fotossíntese realizada pelas árvores mortas. Então, essa questão a gente vai compreender aí um pouquinho dos conceitos iniciais aí que nós temos relacionados à ecologia, essa área enorme aí da biologia que a gente tem. Então, essa questão, ela está lá relacionada à competência diária número 8. Apropriar-se dos conhecimentos da biologia para, em situações problemas, interpretar, avaliar ou planejar intervenções científico-tecnológicas. E a habilidade 28, que vai estar relacionada a ela, associar características adaptativas dos organismos com seu modo de vida ou seus limites de distribuição em diferentes ambientes, em especial em ambientes brasileiros. E nessa aula de hoje, nós vamos conhecer os fundamentos de ecologia e justificar a importância dos estudos ecológicos para o futuro da humanidade. Bom, para a gente iniciar de fato a nossa aula, primeiramente, para a gente compreender aí a questão da ecologia, nós sabemos que a ecologia ela vai ser aí o ramo da biologia, né, da ciência, que vai estudar os seres vivos de acordo com a sua interação com o meio ambiente. Seja essa interação entre outro ser vivo ou até mesmo com o meio ambiente. E como que esses fatores, sejam eles fatores, né, externos a esse ambiente, esses fatores internos do próprio ambiente, eles vão ocasionar essas mudanças. Isso a ecologia ela vai estar estudando. E com isso nós temos que saber alguns conceitos básicos. Por exemplo, como hábitat e nicho ecológico. Toda vez que eu falo de hábitat, ele vai ser o local onde aquela espécie vive. Então, se eu falo, por exemplo, para você, estudante, o hábitat do elefante vai ser a savana. Eu falo que eu vou encontrar elefante aonde? Na savana. Ah, mas no zoológico tem, mas não é o hábitat dele, ele está fora do seu hábitat. E quando eu falo de nicho ecológico, é a função da espécie no seu hábitat, ou seja, é a função desempenhada por aquele indivíduo, pelaquela espécie, lá no seu hábitat onde ele mora. A gente pode brincar e falar que o hábitat é o endereço e o nicho ecológico é o que você faz. Se eu falo que eu, Vinícius, sou professor, eu estou falando que o meu nicho ecológico é professor, é ser professor. Então, o nicho ecológico está relacionado com o papel que eu vou desempenhar na natureza. Está lá no meu hábitat.
E com isso, para a gente iniciar e compreender mais essa relação, nós temos aqueles níveis de organização da vida. Lembram? Como que os seres vivos estão organizados? Isso é muito importante para a gente aqui na ecologia, porque nós vamos, a partir disso, a gente consegue, primeiramente, separar os estudos e a gente compreender como que essa interferência vai estar relacionada. Por exemplo, vamos lá. A gente sabe que, primeiramente, nós temos um átomo, que de um átomo eles vão se organizar em moléculas, moléculas em substâncias, até formar uma célula, menor unidade viva aí do ser vivo. Conjunto de células, tecido, conjunto de tecido, órgão, conjunto de órgãos, sistema, conjunto de sistemas, organismo, indivíduo. A ecologia, ela passa a estudar a relação desse indivíduo a partir de uma população. O que é isso, Vinícius? População? Conjunto de indivíduos da mesma espécie. Então, se eu tenho lá, por exemplo, em um ambiente onde eu só vou ter cachorro, só cachorro, eu estou falando de uma população, conjunto de indivíduos da mesma espécie. E quando eu vou introduzir naquele ambiente, aí eu coloco lá um gato lá, vai dar briga, vai, mas eu coloco um gato. Então eu vou ter uma comunidade biológica, que vai ser aí conjunto de indivíduos de espécies diferentes. Até aqui a gente está relacionando somente os seres vivos, mas nós sabemos que esses seres vivos, eles necessitam então de uma interação, tanto de fatores bióticos, ou seja, de outros seres vivos que vão compor um ambiente, e de fatores abióticos, que são fatores aí que não são vivos. Esse conjunto então de fatores bióticos e abióticos, nós temos um ecossistema. Então, um ecossistema nada mais, nada menos é do que uma comunidade biológica, mais os fatores abióticos que nelas vão estar inseridos. E esse conjunto de ecossistemas aí, nós vamos ter o que nós chamamos de biosfera, que vai ser então todo aí essa camada viva, essa parte viva aí que nós temos do nosso planeta. Então, a vida ela vai estar organizada dessa forma. E com isso a gente consegue estudar população, comunidade e ecossistema. Então, quando eu falo em fatores abióticos, eu estou falando de quê? Água, luminosidade, temperatura, salinidade, dentre outros fatores aí que não são vivos, que são fatores abióticos. E com isso eu tenho seres vivos que vão morar ali naquele local, que vão habitar, por exemplo. Quando eu falo que um ser vivo ele vai habitar na água, eu falo que esses seres vivos são chamados de seres o quê? Hidrófilos. Ou até mesmo, quando esses seres vivos que eu falei, que são hidrófilos, que vão viver em locais que têm grande disponibilidade de água, eu tenho seres vivos que vão viver em locais que têm falta de água. Como, por exemplo, lá na Caatinga, a gente sabe que existe uma seca muito grande. E com isso, aqueles seres vivos, nós temos as plantas lá, são plantas que nós chamamos de xerófilas. Xerófilas. São seres que vão viver em locais com pouca disponibilidade de água. E é um fator aí limitante para o ecossistema. Umidade. Seres que vão viver em locais úmidos, muito úmidos, nós chamamos de higrófilos, com G, higrófilos. Tá? Nós temos aí hidrófilos e higrófilos. Salinidade, seres que vão viver em mangues, em local onde a quantidade de sal vai ser muito grande, né? Em águas salobras, por exemplo, que altas taxas aí de salinidade, nós temos os seres que são chamados aí então de seres halófitos. Halófitos, tá? Então são seres aí que vão viver em locais de bastante salinidade. E com isso, nós podemos ter um outro conceito aí que vai compor aí o nosso, digamos, o nosso dicionário biológico, que nós chamamos de biótopo. O que é o biótopo? É o local onde aquela comunidade vive. Enquanto eu tenho o hábitat, que é o local onde aquela espécie vive, o biótopo é o local onde aquela comunidade ela vai ser encontrada. E com isso, nós temos um outro conceito que é super interessante a gente ver,
onde nós temos vários ecossistemas e existem alguns locais onde vai ter transição. Essa zona de transição, esse local de transição entre um ecossistema e outro, nós chamamos então de ecótono ou ecótone, que vai ser a zona de transição entre dois ecossistemas. Por exemplo, quando você vai entrar em uma floresta, você sai do campo para ir para uma floresta, esse campo está limpinho, então a gente vai andando, vai andando. A partir do momento que vai chegando perto da floresta, a gente percebe que tem algumas árvores, né, alguns arbustos, tudo mais, até chegar em uma mata fechada, uma mata bem densa. Essa zona de transição, então, saindo do campo ou entrada da floresta, eu posso chamar que é de ecótono, que vai ser uma zona aí de transição entre dois ecossistemas. Até aqui está tranquilo? Então, é aquilo que eu falei. Então, eu tenho aqui, olha, por exemplo, uma espécie de campo e aqui as florestas, uma floresta. Esse meio termo aqui, onde eu vou ter um pedacinho de um e um pedacinho do outro, eu chamo então de ecótono ou ecótone. A gente vai ver isso em aulas futuras, mas é interessante a gente já nos apropriarmos desse vocabulário. Quando a gente fala em questão do fluxo de matéria e energia, né, a gente sabe que na natureza nós temos um fluxo de matéria que vai ser cíclico, ou seja, a matéria ela vai ser ciclada, e o fluxo de energia que vai ser acíclico, ou seja, unidirecional e não vai ser reciclada. Né? A natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Mas essa energia, nós não conseguimos fazer com que ela retorne igual a matéria retorna. A gente vai ver isso futuramente também. Mas super interessante a gente perceber que, por exemplo, o fitoplâncton, que são os produtores, né, vão ser esses seres responsáveis, então, em assimilar essa energia, vai ser a nossa base aí da nossa cadeia alimentar. Se eu for analisar aqui, então, fitoplâncton, zooplâncton e peixe, eu tenho uma cadeia alimentar. Por quê, Vinícius? É uma sequência linear aí de organismos e onde eu consigo perceber e ver essa interação aí, esse fluxo de matéria e de energia. Lembrando que a seta sempre aponta para aquela transferência de energia, tá bom? E quando eu tenho, por exemplo, em um ecossistema, eu tenho o zooplâncton que vai se alimentar do fitoplâncton, mas tenho também o caranguejo que pode se alimentar. Nesse caso, quando eu analiso como um todo aqui, eu tenho uma teia alimentar, que vai ser um conjunto aí de cadeias alimentares, que é o que a gente vê aí na natureza, onde daqui a gente consegue extrair várias cadeias alimentares e a gente consegue perceber aí o fluxo de energia e de matéria, como que vai acontecer. A energia ela vai ser decrescente, igual eu falei, os produtores sempre vão conseguir ter uma maior disponibilidade de energia e à medida que essa cadeia alimentar ela vai acontecendo e os níveis tróficos vão aumentando, esses seres vivos eles vão ter uma disponibilidade menor de energia do que no nível trófico anterior, tá? E quando eu falo isso, com certeza também eu tenho a questão da matéria. Porque um ser vivo vai se alimentar do outro, né? Igual o zooplâncton se alimenta do fitoplâncton e o peixe se alimenta do zooplâncton. E com isso, se eu tenho, por exemplo, utilizo um poluente, né? Descarrego ali então algum dejeto ou uma substância tóxica, isso vai interferir muito na minha cadeia alimentar. Por quê? Esse dejeto tóxico, ele pode acontecer um negócio que nós chamamos de bioacumulação. O que é essa bioacumulação? A partir do momento que eu vou, então, acumulando isso, por exemplo, DDT e mercúrio, joguei lá na água. Esse fitoplâncton, então, ele vai ser intoxicado. Consequentemente, o zooplâncton, ele vai se alimentar do fitoplâncton, ele vai ter uma acumulação ali daquela toxina. E o peixe que se alimenta desse zooplâncton também. E quando eu falo que vai ser crescente, eu falo que quando eu tenho um poluente, tá? Quando ocorre um caso de bioacumulação, sempre o nível trófico mais alto da minha cadeia alimentar é o que vai ter, então, maior quantidade daquele poluente. Porque ela vai o quê? Passando de organismo de nível trófico para nível trófico. Então, nesse caso aqui, o peixe ali acumularia uma maior quantidade. E quando a gente fala da biomassa, que é a matéria, ela vai ser cíclica. E quando eu tenho, por exemplo, determinados locais
onde nós vamos ter, muitas vezes em plantação, eu quero diminuir aquela quantidade de praga daquela determinada plantação, eu vou utilizar inseticidas, ou vou utilizar, né, dos agrotóxicos, que isso não é legal fazer isso. Eu tenho uma coisa chamada de controle biológico, que eu vou diminuir a praga, né, através de um outro ser vivo. Eu vou introduzir ali um outro ser vivo para fazer aquele controle biológico. Geralmente, eles utilizavam muito a questão de um predador. Exemplo, eu tenho lá um gafanhoto. Esse gafanhoto que vai comer que vai comer a minha plantação, eu ia lá e introduzia cobras. Essas cobras, elas viraram uma praga. Aí eu não tinha um excesso de gafanhoto, eu tinha sim um excesso de pragas. E isso aconteceu um desequilíbrio ali ecológico naquele local. O que eu vou fazer? A gente tem um ramo da biotecnologia aí que vai ser associado, que é muito interessante, que vai fazer o quê? Manipula em laboratório um parasita para aquele gafanhoto, onde esse parasita, que só se vai parasitar, ter como hospedeiro aquele gafanhoto, aquele ser vivo, ele vai diminuir. A partir do momento que eu vou ter uma diminuição daquele gafanhoto, daquela praga, por aquele determinado parasita, eu não tenho um aumento do outro. Então, isso eu falo então que é o controle biológico. Eu controlo, né, aquela determinada população de ser vivo com outro ser vivo. E quando a gente fala da questão da matéria cíclica, a gente fala em questão de decomposição, para a gente lembrar aí. Nós sabemos que para a decomposição acontecer, eu vou ter que ter umidade e disponibilidade de oxigênio e, claro, decompositores. E eles vão devolver para a natureza, então, todos aqueles nutrientes inorgânicos. Eu falo, então, que a matéria orgânica, ela vai ser reciclada em matéria inorgânica, que vai ser utilizada, então, pelos produtores e vai novamente devolver aí para a natureza. Por isso que nós falamos que ela é cíclica. Nós vamos ver isso em aulas futuras. E aí, para a gente corrigir a nossa questão, que está relacionada com esses conceitos iniciais, aqui, então, eu estou falando que a planta, né, ela vai estar lá em fase de crescimento e ela vai utilizar grande quantidade de gás carbônico. Só que eu falo que as florestas maduras, ela vai o quê? O consumo de oxigênio, ela tende a igualar pela fotossíntese. Então, a respiração iguala com a fotossíntese. E essa morte natural afeta temporariamente a concentração tanto de gás oxigênio quanto de gás carbônico próximo à superfície. E aí está perguntando, o que acontece com a concentração de oxigênio nesse local? Então, vamos lá. Nós sabemos que a morte natural, né, a queda das folhas, vai aumentar a quantidade de matéria orgânica, porque vai acontecer a decomposição. Matéria orgânica é ciclada em matéria inorgânica que vai ser utilizada pelos produtores. Então, nós sabemos que a concentração de gás oxigênio vai ser menor, pois haverá consumo de oxigênio durante a decomposição, porque que nós necessitamos aí, um fator vai ser a quantidade de oxigênio, além de umidade e uma temperatura adequada. Bom, deixo para vocês aí mais algumas questões relacionadas a essa aula. Nós infelizmente, não temos tempo para a gente resolver todas, mas são duas questões que estão relacionadas aí com conceitos iniciais da ecologia. E vejo você na nossa próxima aula, onde a gente vai continuar aí a falar a respeito sobre a ecologia, que é esse ramo tão bom e tão vasto aí de estudo para a gente compreender, então, a relação desses seres vivos com o ambiente e como vimos aqui nessa aula de hoje, conceitos iniciais. Na próxima vamos ampliar esses conceitos, onde nós vamos perceber aí a questão da ecologia de população, da ecologia de comunidades e da ecologia de ecossistemas, onde você, no final do ano, possa fazer, então, uma boa prova. Ficou alguma dúvida? Mande para a gente no nosso canal de comunicação, que eu vou responder ao vivo no nosso Tira Dúvidas. Então, vejo vocês na nossa próxima aula. Até mais!